Olá pessoal, no vídeo de hoje abordaremos mais uma parte do exame oftalmológico, a tonometria. A tonometria consiste na medição da pressão intraocular. Para realizá-la, existem diversos tipos de tonômetros, cada um com mecanismos e características próprias. Antes de vermos os aparelhos e a maneira de usá-los, é importante relembrarmos pontualmente um aspecto: a fisiologia do humor aquoso e a sua relação com a pressão intraocular. Ele é produzido nos processos ciliares, entra na câmara posterior e passa através da pupila para a câmara anterior. Em seguida, passa para a malha trabecular, no ângulo da câmara anterior, onde é drenado no canal de Schlemm. Há, portanto, uma circulação constante de humor aquoso, e é ele que mantém a forma e uma pressão relativamente uniforme no interior do globo ocular. Problemas relacionados à produção, à drenagem e à resistência ao fluxo do humor aquoso podem levar a um aumento da pressão intraocular, cujos valores normais se encontram entre 10 e 21 mm de mercúrio. A pressão intraocular elevada é o principal fator de risco do glaucoma, que por sua vez configura como a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Por conta disso, percebemos o quão importante a tonometria se mostra dentro da avaliação oftalmológica. Agora, vamos conhecer um pouco sobre os tipos de tonômetros e suas peculiaridades. Na tonometria pneumática ou de sopro, como o nome já revela, um pequeno sopro é realizado pelo aparelho em direção à córnea. O rápido jato de ar emitido aumenta progressivamente sua força até aplanar a curvatura corneana. Ao mesmo tempo, o aparelho emite um feixe de luz colimado. Quando a córnea é aplanada, ocorre um pico de recepção de luz, que é registrado e, conforme a força do jato de ar naquele instante, indica a pressão intraocular. É um método não invasivo, pois não há contato com a córnea, não necessitando de anestésico nem de corante. Também é menos acurado do que os outros métodos e, em virtude disso, é mais utilizado em programas de triagem, não sendo um exame indicado para acompanhamento ambulatorial. Os próximos tonômetros são os de aplanação. Para realizar este método de tonometria, podemos utilizar os tonômetros de Perkins e de Goldmann. A tonometria de aplanação de Goldmann consiste no padrão ouro de medição da pressão intraocular. Os dois tonômetros apresentam um mecanismo de medição semelhante. Possuem um prisma que, ao encostar no ápice da córnea, exerce força sobre ela. Dessa forma, a córnea é achatada pela ponta do prisma até ser aplanada. Quanto maior a força necessária, maior a pressão intraocular medida pelo tonômetro. Para a tonometria de aplanação, é necessário o uso de colírio anestésico e de fluoresceína. Ela é o método mais utilizado para medir a pressão intraocular em consultório oftalmológico e será o enfoque deste vídeo. Antes de partirmos para a prática, vamos conhecer mais dois tipos de tonômetros. O de rebote apresenta como mecanismo o contato momentâneo e suave com a córnea por meio de uma sonda muito leve. A pressão intraocular é medida a partir da desaceleração da sonda quando esta entra em contato com a córnea. Não requer o uso de anestésico nem de fluoresceína. O aparelho permite a aferição em pacientes resistentes, como crianças, e também em exame no leito e em campanhas de rastreamento. O tonômetro de Pascal, ou de contorno dinâmico, mensura a pressão intraocular pelo contato da superfície côncava de seu cilindro com a córnea. Essa superfície côncava funciona como um sensor, o que permite a medição sem a necessidade de aplanar a córnea. É uma técnica que mostra uma vantagem com relação à tonometria de aplanação, pois mede a pressão intraocular independentemente da espessura da córnea. A tonometria de aplanação, ainda que seja o padrão ouro, pode subestimar a pressão em córneas mais finas e superestimá-la em córneas mais grossas. Conhecidos os tipos de tonômetros, seus mecanismos e suas características, vamos adentrar na realização prática da tonometria de aplanação. O prisma utilizado nesse tipo de tonometria é encaixável nos aparelhos e é igual,
tanto para o de Goldman quanto para o de Perkins. Outra peça-chave nos dois tonômetros é o botão de ajuste da força exercida sobre a córnea. É a partir de suas marcações que identificamos a pressão intraocular. Pelo fato de os colírios midriáticos poderem causar um pequeno aumento na pressão intraocular, se forem utilizados durante a consulta, devemos realizar a tonometria antes de sua instilação no olho do paciente. Para realizar a tonometria de aplanação, primeiramente administramos um colírio anestésico. Em seguida, a fluoresceína. Com o tonômetro de Perkins, manuseamos o aparelho com uma mão enquanto a outra segura as pálpebras do paciente para manter o olho aberto. Encostamos suavemente a ponta do prisma perpendicularmente à córnea e giramos o botão de ajuste de força até que ela seja aplanada. Veremos na sequência como identificamos o ponto de aplanação corneano. Por possuir lentes e LEDs de azul cobalto próprias, o tonômetro de Perkins, diferentemente do de Goldman, é portátil. Por conta disso, costuma ser utilizado quando o exame na lâmpada de fenda não é viável, como por exemplo na sala de emergência e nos blocos cirúrgicos em pacientes sob anestesia. O tonômetro de Goldman, por sua vez, precisa ser acoplado na lâmpada de fenda, porém apresenta algumas vantagens, como uma maior facilidade de ajuste no olho, porque já está com o prisma posicionado a 90 graus com a córnea, além da disponibilidade de uma mão livre, já que não é necessário segurá-lo, pois está fixado. A luz da lâmpada de fenda deve ser de azul cobalto e é colocada de modo a incidir obliquamente na lateral do prisma. Devemos lembrar que, ao segurarmos as pálpebras do paciente, devemos ter o cuidado de não pressionar o globo ocular, a fim de que se evite aumentar artificialmente a sua pressão. Ao olharmos pela lente do tonômetro de Perkins ou pela do aparelho de lâmpada de fenda, no caso de estarmos utilizando o tonômetro de Goldman, veremos dois semicírculos. Ao aumentarmos a força exercida pelo prisma sobre a córnea, eles se movimentam, até se tocarem e ficarem levemente transpassados, quando a córnea for aplanada. Nesse momento, a leitura do mostrador é igual à pressão intraocular. Se continuarmos aumentando a força exercida pelo prisma, a leitura do mostrador será maior do que a pressão do olho, e os semicírculos se desalinharão novamente. Quando estamos na exata pressão do olho examinado, veremos essa imagem pelas lentes. Por fim, após o exame, não podemos nos esquecer de esterilizar o prisma. Para isso, utilizamos um swab de álcool isopropílico a 70% e deixamos que o instrumento seque por evaporação. E por hoje era isso. Agradeço a atenção. Até a próxima.